Gravação iniciada, presidente. Ok, Patrícia, muito obrigado. Colegas, então, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento, período da manhã do dia de hoje, dia 2 de dezembro de 2020. Nós vamos seguir agora até às 13 horas, tá? Direto até às 13 horas, aí às 13 horas encerramos para o almoço. Colegas, durante o intervalo, a conselheira Ana parece que fez a pesquisa, né? Ela comentou comigo antes de a gente reiniciar aqui a gravação, em relação àquele item que saiu com vista de mesa. Ela foi confirmar se realmente no principal havia decadência. É isso mesmo, Ana? Você gostaria de falar? Porque se for isso, a gente pode então já encerrar o julgamento daquele item que saiu com mesa, com o 116, né? É isso mesmo. É isso mesmo? Você confirmou, então, no processo principal, aquelas competências de janeiro, fevereiro, março e abril foram canceladas por decadência, né? Eu confirmei e eu estou disponibilizando na minha pasta o acórdão proferido pela DRJ para que a turma possa ter acesso e conferir também as informações. Ok. Então, você até fez um ajuste no teu voto, eu vou pegar na pasta T de novo. Deixa eu pegar aqui. Aí, se já está tudo certo, então a gente já finaliza o julgamento desse. Ok. Então, faz assim, Ana, só leia para nós a conclusão, então, do seu voto, do item 16, como ficou, então. Está sem microfone, Ana. Desculpa. A multa aqui lançada, ela corresponde a 100% do valor devido à contribuição não declarada, relativa às competências 5 de 2004 a 12 de 2004. E, com isso, o recurso deve ser parcialmente provido para excluir do cálculo da multa as competências 1 de 2004 a 4 de 2004. Ok, colegas, então, a conselheira relatora, em relação ao item 116 da pauta, está dando provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores referentes às competências janeiro, fevereiro, março e abril de 2004. Tá? Ok. Vamos lá, então, fazer a votação. Luiz, como você vota? Item 116, aquele que você com vista. Eu vou por negar. Negar provimento ao recurso, né, Luiz? Para mim, eu vou por negar provimento ao recurso voluntário e obediência anunciado 148 de súmula caput. Ok. Gregório, você vai acompanhar a relatora? Acompanha a relatora. Ok. Francisco, como você vota? Negar provimento. Ok. Renata? Acompanha a relatora. Relatora. Rafael? Relatora. Relatora. Márcio? Divergência do Luiz. Divergência, eu acompanho a divergência também. O Luiz fez um complemento aí, que eu vou negar provimento, eu não vou fazer referência à súmula. Tá, eu também... Eu estou negando provimento por conta do enunciado de súmula, porque a base, assim, do raciocínio da tese ela tem algum fundamento, mas o enunciado de súmula, de súmula é muito claro em determinar, em delimitar o que pode ser, o que não pode ser, o tipo de decadência que pode ser reconhecido. Então, sim, mas isso não vai constar no seu voto, né? Que voto? Eu não vou fazer declaração de voto. Não, do dispositivo, é só negar provimento, né? Não, isso, só negar provimento. Isso, só negar provimento.
Tá. Colegas, eu também, então, acompanho a divergência, deu empate, então vai ficar assim o resultado. Item 116 da pauta, da contribuinte Companhia de Transportes e Armazéns Gerais. Ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso para afastar da base de cálculo da multa aplicada os valores referentes às competências 1 a 4 de 2004, inclusive, nos termos do voto da relatora. Tá? Eu não vou explicar no dispositivo as razões porque esses valores estão sendo afastados. Ficarei por conta do voto da relatora. O importante, para a unidade de origem principalmente, é que está sendo afastada da base de cálculo os valores referentes a essas competências. Vencidos conselheiros, daí Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram o provimento ao recurso voluntário. Manifestou a intenção de fazer a declaração de voto o conselheiro Dene. Ok? Então essa é a decisão. Tudo certo, é isso, colegas? Não precisa fazer nenhum ajuste, é isso mesmo? Então tá. Então essa é a decisão do item 116. Fizemos já o julgamento dos itens 117 e 118, todos os três do mesmo contribuinte, Companhia de Transportes e Armazéns Gerais. Vamos agora fazer o julgamento do item 119 da pauta. São itens agora do conselheiro Luiz. É o item 119, item 120, item 121, 123 e 123, tá? Dos itens 119 a 123, todos do contribuinte Hospital e Maternidade Santa Helena S.A., de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, você vai seguir a ordem da pauta ou tem algum processo que é conveniente fazer o julgamento primeiro? Eu vou seguir a ordem, não da pauta, mas da lógica do sistema. Quer dizer, qual seria o primeiro, então? Eu vou começar pelo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque esse processo ele tem dois AIOP, que é o 123 e o 122. Aí, e os outros três são AIOA, são obrigações de descumprimento de obrigação acessória. Tá. Então, eu vou começar... 123 é terceiros, né? A contribuição devida às fundos denominados terceiros. O 122 é o SAT, RAT e Sigil RAT, né? E os outros três são três AIOA, três descumprimento de obrigação acessória, e são mais... Ok. mais rápido o julgamento. Eu vou começar o julgamento aqui, eu vou ler no que for possível, presidente, porque é um processo assim distante no tempo e que o senhor há de se reconhecer que não ficam muito vívidos na memória. Então, só um instantinho, Luiz. Colegas, então a gente vai iniciar o julgamento desses processos pelo item 123, do contribuinte Hospital e Maternidade Santa Helena S.A., item 123. Luiz, pode começar, então, a leitura. Então, olha só, nós temos aqui um recurso voluntário em face de decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 31 de janeiro de 2009 e considerado no valor de infração debitado tal, no valor total de 131 mil. Com fuga em 131.646,80, com fuga em contribuições destinadas a outras entidades e fundos terceiros, né? Relativas ao período de janeiro a dezembro de 2004, incidentes sobre a remuneração paga a segurados e empregados conforme discriminado no relatório fiscal. Certificado do teor da decisão recorrida em 10 de maio de 2010, a impugnante, agora recorrente, interpôs recurso voluntário em 7 de junho de 2010. 7 de junho de 2010. Alegando em apertada síntese, cessamento de direito de defesa, em virtude da ausência de discriminação dos segurados e empregados, e ainda a descrição exata da base de cálculo utilizada para efetuar o lançamento em relação a cada um daqueles segurados e empregados. Tudo isso
em afronta ao disposto, tudo isso em afronta, estou corrigindo aqui alguns erros de digitação que ficaram aqui, tudo isso em afronta ao disposto do artigo 10, 3 do decreto 72.3572, bem assim abaixo do processo de diligência para verificação dos recolhimentos efetuados pelo recorrente a título de contribuições da empresa para com terceiros, incidentes sobre a remuneração dos seus segurados empregados em relação às competências lançadas. Para o melhor, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do decreto 7235. Para a melhor contestação desse litígio, resgate com essencial o relatório da decisão recorrida. Conforme o relatório fiscal, trata-se de débitos dito valor de tal, tanto relativo a contribuições destinadas a outras entidades e fundos do período de janeiro a dezembro de 2004, incidentes de remuneração paga aos segurados empregados. Notificada da autuação por via postal em 31 de janeiro de 2009, a autuada apresentou impugnação em 2 de março de 2009, alegando cesseamento de defesa por ausência de discriminação dos segurados empregados, bem como sob o argumento de não constar descrição exata da base de cálculo utilizada para efetuar o lançamento em relação a cada um daqueles segurados. Requer diligência, conforme eu já falei lá em cima. Em sede de recurso voluntário, a recorrente repisa os mesmos argumentos aduzidos na impugnação, sem aduzir novas razões de defesa perante a segunda instância, razão pela qual confirma e adora as razões de decidir a decisão recorrida, conforme no artigo 57, parágrafo 3º do anexo 2 de RICAF, aprovado pela portaria MF 343 de 2015. Aí eu vou ler aqui, para circunstanciar, que são as razões de decidir. A impugnação apresentada é tempestiva e por reunir os demais requisitos formais de identidade previstos no decreto 72.3572, dela toma-se conhecimento. A alegação de cesseamento de defesa por ausência de discriminação dos segurados das bases de cálculos, a que se refere o lançamento, não pode ser acolhida, tendo em vista que consta dos autos conexos de números tais, dedicado tal, relação dos segurados empregados, as folhas 127 daquele processo, que discriminam de forma clara, precisa e individualizada por meio de competência cada um dos segurados arrolados no lançamento e correspondência à remuneração de base de cálculo das contribuições desses autos. Ademais, o auto de infração, ora analisado, obedeceu aos requisitos essenciais exigidos no artigo 2 do decreto 7235 e informa todos os elementos necessários à perfeita identificação da exigência tributária, não havendo que se falar em cesseamento de defesa. Pugna o sujeito passivo pela realização de diligência para verificar os recolhimentos efetuados pela autuada a título de contribuições para outras entidades e fundos incidentes sobre os fatos geradores em meios de competência incluídos no lançamento. Registro de início que a produção de diligência tem por finalidade firmar o convencimento do julgador, ficando a critério deste indeferir o período de entender as necessárias, os termos do artigo 18 do decreto 72.235. No caso em comento, consta discriminado no anexo relatório de apropriação de documentos apresentados, o RADA, todos os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, os quais foram devidamente apropriados. Ademais, não se justifica a diligência para a verificação de pagamentos, esses que os respectivos prolongantes têm poder sujeito passivo e que os mesmos encontram-se registrados nos sistemas informatizados da Receita. Assim, não viram bramos necessidade da realização de diligência requerida, posto que os elementos constantes dos autos já nos dão a convicção necessária para o julgamento da lei, razão pela qual somos pelo indeferimento da diligência. Antes de eu concluir, como eu copiei a decisão da RJ, eu estava lendo agora, eu fiquei com razoável dúvida quanto a uma possível decadência. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. Porque os lançamentos foram... O lançamento se refere a período de janeiro a dezembro de 2004. Né? Pela regra do 173, está tranquilo. Está tranquilo. O 173 começaria... Mesmo a competência mais distante seria 11 de 2004, quando começaria em 2005, 5, 4, 5, 6, 7. No caso é 5, 6, 7, 8, 9. Então, pela regra do 103, até a competência 11, não haveria
não haveria decadência, e, por consequente, 2004 também não. Todavia, isso eu não olhei lá nas apropriações, porque o ADJ não se refere, se houvesse pagamentos, no caso, até a competência, 30 de 2000, poderia lançar, se houvesse pagamentos, nós teríamos o quê? 4. Aí eu conto a partir do gol, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda assim não haveria decadência, né? Não. Ainda assim não haveria decadência. Por que eu estou fazendo essa meia-culpa? Porque na análise eu não fiz essa citação, tá? Aí quando eu fiz o cruzamento aqui, como eu não quero prejudicar ninguém, e a matéria de ordem pública, eu fiz essa... Então, como faz muito tempo que eu fiz esse processo, eu estava me lembrando porque eu não falei de decadência, mas é por isso. Porque mesmo se houvesse pagamento antecipado, não haveria decadência. Tá certo? Foi por isso que eu não adoro. Então, nesse sentido aí, eu estou votando por conhecimento dos voluntários e negado de provimento. Ok, Luiz. Me parece que aqui é uma coisa muito... Está muito claro, né? E como a senhora não fala que os valores foram apropriados, os requerimentos que ele fez, quer dizer, já estão deduzidos do total. Então, não há que falar também em duplicidade de cobrança. Ok. Ok, Luiz? Para mim, tudo bem. Tá? Então tá. Colegas, em relação ao item 119 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido 123. Não é o 123, Luiz? 123. Desculpa, perdão. Eu estou começando do fim para o começo, Ben. É isso mesmo. Você tem razão. De baixo para cima. Isso. Não é o 119, é o 123. É que a tela aqui da ata estava bem em cima do 123 e eu fui direto nele. Mas, de fato, é o 123 que a gente acabou de julgar. E o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou comentar o voto do relator? Não? Vou fazer, então, a coleta dos votos. Gregório, como você vota? Acompanho. Francisco? Eu acompanho o relator. Renata? Acompanhe. Rafael? Acompanho o relator. Márcio? Acompanho o relator. Ana? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 123 da pauta, do contribuinte Hospital e Maternidade Santa Helena S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer agora... Qual que é agora? É o anterior. É o 122. Isso, 122, que é 122. o site. Colegas, vamos fazer o julgamento agora, então, do item 122 da pauta. Pode começar, Luiz. O 122, eu vou fazer uma leitura mais simplória, pelo seguinte, porque aqui muda apenas o tipo de contribuição específica, né? A destinação, a contribuição, aqui é a contribuição patronal, no caso aqui da empresa, comparada da empresa e destinada ao SAT-RAT, é o GIL-RAT, né? No mesmo período, incidente sobre a mesma base de cálculo anterior, a remuneração paga aos empregados. Aí, nessa aqui, a impugnante tomou ciência na mesma data, foi 10, a impugnante agora recorrente, ela trouxe o recurso voluntário, aí ela traz o seguinte, eu vou ler porque ela aduz em apertada síntese, tá? Eu sempre faço apertada síntese para explorar dentro do voto o argumento. Então, ela aduz essencialmente o direito de defesa, em virtude da ausência de discriminação dos segurados contribuintes individuais autônomos, dos segurados contribuintes individuais da diretoria e dos segurados contribuintes que fazem parte da RAIS, e da descrição da base de cálculo utilizada para efetuar o lançamento em relação a cada um daqueles segurados contribuintes. Tudo isso em patente afronta ao artigo 10.3 do decreto 70.235, a inquinar o presente
auto de infração, de Senado visto de nulidade. Bem assim, requer baixa do processo de diligência, de forma e modo que haja verificação dos recolhimentos efetuados pelo recorrente a título de contribuição da empresa e contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, GIL-RAT, e a contribuição da empresa sobre os valores pagos assegurados aos contribuintes individuais concernendo a diretoria e aos trabalhos autônomos em relação às competências lançadas. O recurso voluntário é tempestivo e aqui é o seguinte, vocês devem ter percebido que ele diz que a base de cálculo seria segurada com contribuintes individuais. Mas não é isso que a DRJ, não é isso que ocorreu na autuação. A DRJ delimita bem direitinho o recorte da autuação. Qual foi a base de cálculo? Foi as contribuições incidentes sobre a remuneração paga assegurados aos empregados, tá? Bem como patronais e aqui bem como contribuições patronais incidentes sobre remuneração paga, as contribuições individuais, diretores e trabalhadores autônomos. É isso que diz a DRJ. Nas alegações do recurso voluntário, ele copia outra vez, sabe? E aqui cabe uma reflexão. Eu sempre me deparo disso aqui, a gente está tudo bem, a gente tem a válvula de escape lá do artigo 57, parágrafo 3º, mas eu entendo que esses recursos voluntários que não enfrentam uma decisão de primeira instância que a desafiou, que desafiou o recurso voluntário, eu entendo que isso aqui não era nem para se conhecer, tá? Por quê? Porque, na verdade, o que ele está impugnando é o lançamento lá remoto, e a gente não está mais falando do lançamento. A gente está falando da decisão de primeira instância, ele teria que enfrentar uma decisão de primeira instância. Mas, reflexões à parte, eu copiei a decisão do DRJ, os argumentos são bastante semelhantes, ele alega aqui que houve recolhimentos, os fatos foram, como se diz, os fatos que deram aso ao lançamento são bastante inquestionáveis, até porque ele foca mais na questão do recolhimento e baixar do recolhimento, aliás, para baixar a diligência para trazer os recolhimentos. Que uma vez apropriados, como a DRJ já atestou, já não sensibilizam a base de cálculo desse lançamento. Aí eu estou conhecendo o recurso voluntário para negar o provimento. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 122 da pauta, o conselheiro relator está votando também no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. A situação é mais ou menos a mesma do anterior, tá? Só muda o tipo de contribuição que foi apurada aqui. Isso. A situação é a mesma. É o mesmo substrato fático. A base de cálculo é a mesma, tudo. Ok. Gregório, como que você vota? Acompanho. Francisco. Acompanho. Renata. Também acompanho. Rafael. Acompanho o relator. Márcio. Acompanho. Ana. Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 122 da pauta, ficará assim o resultado. Item 122 da contribuinte, item 122 da contribuinte Hospital e Maternidade Santa Helena S.A. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Nós vamos fazer qual agora? O 119, Luiz? 121. 121. Eu vou pegando. Eu não sei porque nessa pauta ficou invertido, porque na anterior estava exatamente na sequência dos fatos. Mas tudo bem, é o 121, tá? Viu? Quando vocês forem indicar os processos para a pauta, vocês podem, inclusive, de repente, para mim, pelo menos, dizer, Deni, os meus, esse lote, eu quero que fique nessa ordem aqui. Porque, para nós, às vezes, é difícil saber exatamente qual... Mas daí, se puderem indicar uma ordem que fica melhor para vocês,
para mim pode ser, tá? Então, colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 121 da pauta, também do contribuinte Hospital e Maternidade Santa Helena S.A. Luiz, pode começar. Isso aqui trata-se de uma auto-infração por descobrimento de deveres instrumentais, sob codificação de fundamentação legal 30, que consiste em não incluir em suas folhas de pagamento, nas folhas de pagamento, os segurados contribuintes individuais autônomos, conforme discriminado no relatório fiscal, ou seja, na inclusão de todos os segurados na folha de pagamento. Essa auto-infração de descumprimento de dever instrumental decorre exatamente de todo o contexto da fiscalização dos dois AIOP que eu acabei de relatar. Quer dizer, não tem muita discussão, porque são fatos que foram identificados pela fiscalização. O CFL 30 é totalmente autônomo em relação ao lançamento da obrigação principal. Assim, todas as obrigações acessórias não são têm vida própria na medida que nesse descobrimento se torna a obrigação principal. Mas, dentro da especificidade da legislação da Previdência, como tem algumas infrações que dependem da base de cálculo apurada no auto de obrigação principal, ou da própria base de cálculo, ou das competências, como é o caso do CFL 69. Mas, no caso aqui, foi aferido isso aqui, no recurso voluntário, o contribuinte pede que seja reconhecida a absoluta inexigibilidade da multa, hora combatida, tendo em vista que o recolhimento a título de contribuições sociais de devida previdência e destinação à Seguridade Social e de contribuições destinadas aos específicos foram devidamente efetuados, e apenas incorreu no erro material, quer dizer, ele mesmo reconhece que praticou a conduta tipificada lá na legislação previdenciária, que ele incorreu em erro quando o preenchimento da folha de pagamento, fazendo em desacordo com as normas e padrões estabelecidos pelo INSS. Aí ele aqui diz que não houve prejuízo pelo fisco, quer dizer, diante dessa argumentação do contribuinte, dispensa até uma leitura mais estendida, né? Ele mesmo reconhece que houve. Aí, nesse aspecto aqui, eu lancei mão do artigo 57, parágrafo 3º, exatamente do anexo 2 de ICAF, aprovado pela portaria MF 343, eu estou aqui confirmando e adotando a decisão de primeira instância, que é no sentido de manter o lançamento. Então antes puxo, eu voto por conhecer o recurso voluntário e negar o provimento. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 121 da pauta, o conselheiro relator está votando também no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Trata-se aqui da obrigação acessória de incluir folha de pagamento, né, os segurados, no caso aqui contribuintes individuais. O contribuinte, segundo o voto do relator, ele não incluiu e confessa que não incluiu, né, alega que foi um erro, né, tal, alega que não teve prejuízo ao erário, tal, mas esse tipo de infração não tem como, né, essa alegação não é suficiente, não tem condão de afastar a exação, né. Então, o relator, então, está negando o provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o 120. Não, calma, só um instantinho. Desculpe. Gregório, como que você vota? Acompanho. Francisco? Eu acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Relator. E Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 121 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Só um instantinho, tá, Luiz? Só um instantinho. Não tem problema, professor. Tá, qual que vai ser o próximo, Luiz? 120. 120. Colegas, item 120, também do contribuinte Hospital e Maternidade Santa Helena, de relatoria do Luiz. Luiz, 120, pode começar. 120, ele trata de um descumprimento de dever instrumental,
fundamentado no Código de Fundamentação Legal 35, que é aquela história de apresentar, de respeito, né, apresentar informações contábeis relativas à folha de pagamento em meio digital com layout previsto no manual normativo do Manab, conforme discriminado no relatório fiscal. Nesse caso aqui, a fiscalização, ao aplicar a coima, ele se baseou no artigo 32, inciso 3, da Lei 8212, e combinou com 2253. Geralmente, se combina com 283, mas mas eu já vi em várias oportunidades que a fiscalização oscila entre conjugar o artigo 32.3 com o artigo 225 do decreto, do regulamento, o decreto 3048, ou o 283, o que mostra mais ainda, como se diz, uma certa indecisão. Nesse caso aqui, a despeito conforme o colegiado já conhece bem o funcionamento, de entender que não é essa multa, porque a multa, a lei específica é a lei 8212, então teria que se aplicar aquelas multas lá, tem que pôr por base a receita bruta, que é um parâmetro muito mais adequado, porque privilegia, inclusive, princípios fundamentais do direito tributário, que é a igualdade tributária e a capacidade contributiva subjetiva, porque independe da folha de pagamento, mas a receita bruta todo mundo tem, mas folha de pagamento é variável, de acordo com o porte da empresa, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque essa matéria não veio para um recurso voluntário. Tanto que, até por uma certa lógica, ele me pedir para vir, porque poderia ser mais favorável a aplicação da lei que deveria ter sido aplicada, a lei específica. Aí, ele traz uma série de alegações, e do mesmo jeito que não se sustenta, eu vou me furtar aqui de ler, porque é uma obrigação acessória que tem vida própria e foi constatado na escalação dos argumentos, no meu entendimento aqui, são deficientes. E eu estou negando provavelmente recurso voluntário, né, deixando claro que não é para eu assim, copiando, inclusive, a DRJ, confirmando a doutora DRJ, não é para eu entender que a lei é essa, aliás, que é essa coima desta lei, mas a coima que está lá na 8218. Tá? Mas, como isso não veio para recurso voluntário e não se trata de matéria de ordem pública, até porque a significativa divergência de entendimento no âmbito da segunda sessão, eu estou concedendo recurso voluntário e negando provimento. Até porque, se eu fosse aplicar aqui indevidamente, diga-se de passagem, reconhecer que teria que ser a 8218, beneficiaria o contribuinte, que ele ia ficar sem multa nenhuma, né, e a infração existiu. Né? Apenas a fiscalização aplicou uma legislação que, repite-se, inadequada. Mas eu estou reconhecendo o recurso voluntário e negando provimento, presidente. Ok, colegas, em relação ao item 120 da pauta, que trata de multa lavrada em razão do contribuinte ter deixado de prestar informações contábeis relativas à folha de pagamento em meio digital, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar? Processo ou voto? Não? Gregório, como você vota? Acompanho, inclusive em relação aos comentários. Eu já não acompanho em relação aos comentários. Francisco, como você vota? Eu acompanho o Gregório. O Gregório. Renata. Acompanho. Acompanha. Rafael. Acompanho. Márcio. Acompanho. Ana. Acompanho. Então tá, colegas, eu também acompanho o relator. Então, em relação ao item 120 da pauta, ficará assim o resultado. Item 120 do contribuinte Hospital e Maternidade Santa Helena S.A. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário.
Agora seria o 119, então, né, Luiz, o último? Isso, esse é o último. Então, 119 é o último. pode começar, Luiz. O 119, vou ser bastante breve, é uma CFL 78, outra fundamentação 78, que é tipificada por apresentação do GFIP, com omissão dos fatos geradores relativos aos segurados empregados e contribuintes individuais, diretores autônomos, e foi exatamente esse o substrato fático das obrigações dos autos de infrações por descobrimento da obrigação principal. Então, há pouco se discutia aqui, porque esses fatos, esse substrato fático foi discutido todo nos dois IOPs que eu já falei no início, tá? Aí, o contribuinte traz aquelas mesmas alegações do fato do cessamento de defesa, que de fato não existia como em todo o procedimento fiscal, não existia esses fatos conforme eu já relatei nos processos lá da obrigação principal, e ele tem também aquela baixa diligência para ver de forma a que haja a verificação da ausência de recebimento recorrente de qualquer intimação. Ora, isso aqui, diante da assinatura do recorrente, está referindo as intimações que sequer foram trazidas para o. Não é bem assim. As intimações foram. Todo o processo fiscal ele se baseou dentro dentro da liturgia estrita do 7235. Essas alegações de decadência de cessamento de defesa, que a gente vê de forma genérica assim, é o juiz permeante, né? Mas no caso aqui, para você trazer isso, você precisa trazer umas alegações mais robustas, que não é o caso aqui. Aí aqui eu estou. Porque ele está dizendo, esse cessamento de defesa dele é porque, eu estou vendo aqui no relatório da DJ, do VODJ, é porque ele teria assinado as intimações que ele recebeu. É uma alegação, convenhamos, não é bem muito razoável. Foi assinado do representante legal, não foi. Essa questão da assinatura, né? Ele foi 3 vezes intimado, né, acerca dos fatos, apresentações de documentos, e essas foram assinadas com o representante legal dele. Aí agora ele vem alegar que não consta a assinatura dele, quer dizer, é uma alegação que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Aí, diante disso, eu voto por conhecimento por voluntário e negar o improvimento. Ok, Luiz. Em relação ao item 119, o conselheiro relator também está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Aqui também é descumprimento de obrigação acessória, omissão de fatos geradores em GFIP, né? Vamos então fazer a votação. Gregório, como você vota? Acompanho. Acompanha. Francisco? Acompanho o relator. Renata? Acompanhe. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Ok, eu também acompanho. Então, em relação ao item 119 da pauta do contribuinte Hospital e Maternidade Santa Helena S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. A gente podia ter um igual de churrascaria, né? Que fica o verdinho, o vermelho, acompanha, aí só vira e está votado. Umas plaquinhas, né? Que a gente... colegas, falta 5 minutos e meio. 5 minutos pro... Acho que não dá... Não, pro meio-dia. Meio-dia. Nós vamos até 1. Vamos até 1. E a gente... Calma, meu presidente. Então, o relógio... Esse meu tamanho presidente, a Ana fala que tem que ser a plaquinha da churrascaria. Você já quer encerrar, pô? Viu, presidente? Você tem 1 hora ainda. Então tá, vamos seguir. Tá certo. Vamos lá.
Fizemos, então, os itens 119, 120, 121, 122 e 123. Os próximos agora são todos da conselheira Renata, são os itens 124, 125, 126, 127, 128 e 129, todos da contribuinte Tânia Pereira Lopes, ME. Você vai seguir a ordem, Renata? Vai seguir a ordem, né? Então, item 124, colegas. Renata, se puder fazer um resumo, tá, do relatório. Vou fazer, na verdade, o relatório eu até vou dar uma lidinha, mas eu vou contextualizar para vocês antes esse caso, porque o voto, ele é longo, na verdade eu adotei o voto do DRJ, mas eu vou contextualizar para vocês para explicar. Deixa eu só chegar nele. Mesmo no voto da RJ, se for possível você fazer um resumo, né? Vou fazer porque ele é longo. Tá bom, então, pode começar. Mas uma vez que eu fizer de um, a gente já faz de todos. Ok, então. Tá. Na verdade, é assim, a discussão, basicamente, é grupo econômico, tá? E o que aconteceu? Essa empresa, ela foi... Quem foi fiscalizada aqui foi a Tânia Pereira Lopes, ME, né? E por conta de não ter apresentado livros, né, na fiscalização, e ela acabou sendo desenquadrada do Simples, e o desenquadramento do Simples acabou acarretando a autuação de contribuições previdenciárias. A autuação da contribuição previdenciária, então eu tenho 2 processos aqui de contribuições de AIOP, de obrigações principais, que são esse aqui, é o 124 e o 125, o que muda é o período, e que eles acabaram sendo anulados, porque foi feito lá na época da Previdência, né, não da Receita Federal, mas quando era ainda da Receita da Previdência, e não poderia ter desenquadrado e feito a autuação pelas contribuições previdenciárias. Então, restou só a discussão do grupo econômico, tá? Aqui, ela foi desenquadrada do Simples e teve autuação pelas contribuições e pela formação do grupo econômico. Então, a discussão que restou nesses 2 aqui, as contribuições, o grupo, né, porque foi anulado o auto de infração, foi dado provimento com relação à anulação do lançamento das contribuições previdenciárias principais, e o outro são as contribuições, as obrigações acessórias, tá? E o que acontece com relação às contribuições do grupo econômico? Normalmente, eu sempre voto num sentido diferente do que eu votei aqui, mas em função das circunstâncias deste caso concreto, eu acabei adotando o posicionamento neste sentido aqui, que daí eu vou dizer para vocês qual for, vocês vão ver aqui, tá? E por conta das circunstâncias desse caso e por conta de também haver vários precedentes envolvendo este mesmo grupo aqui no CARF, essa mesma autuação gerou 31 autos de infração dessa mesma autuação, e este mesmo grupo tem vários precedentes inúmeros aqui no CARF por conta também de circunstâncias semelhantes. Então, vamos lá, é isso basicamente a história, tá? Então, eu vou ler o relatório, não é muito comprido, mas porque o fiscal diz mais ou menos no que constitui a autuação, porque que ele entendeu qual a razão do grupo econômico, porque que ele enquadrou assim, tá? E lendo uma vez, isso vale para todos os outros atos, tá? Então, trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou improcedente notificação fiscal de lançamento de débito, lavrado em face da empresa Tânia Pereira Lopes ME, referente a contribuições previdenciárias patronais, mas que reconheceu a existência de um grupo econômico de fato, composto pela autuada e pelas empresas Frigocef, Frigorífico Cef de São José dos Campos Limitada, Frigorífico Campos de São José Limitada, André Luiz Nogueira Júnior ME e Monalisa Pereira Lopes Nogueira ME. Esclarece a autoridade fiscal atuante, a folhas 36 e 37 do relatório fiscal da informação
de débito, tem um fiscal a mais aqui, que caracterização do grupo econômico. Essa empresa encontra-se sob o domínio de grupo econômico formado pelos frigoríficos citados no preâmbulo deste relatório pelos seguintes motivos. Espera aí que eu aumentei a letra aqui e aí saiu do lugar. O senhor André Luiz Nogueira Júnior assina termo de abertura, livro da inspeção de trabalho, GFIP e rescisões de contrato de trabalho. O senhor André Luiz Nogueira faz pagamentos de verbas rescisórias com cheque de sua conta corrente da empresa Tânia Pereira Lopes. O frigorífico Campos de São José Limitada paga verbas rescisórias da empresa Tânia Pereira Lopes. O escritório contábil que cuida dos documentos é o mesmo para as empresas Monalisa Pereira Lopes Nogueira e André Luiz Nogueira Júnior. Quem constitui essas sociedades nos órgãos públicos foi o mesmo contador. Utiliza o nome fantasia Distribuidora Mantiqueira 2, aparece no site do frigorífico Mantiqueira e na fachada do estabelecimento. A aquisição de carne bovina e suína é exclusivo do frigorífico Campos de São José Limitado. Portanto, temos certo que o controlador e sócio do negócio é o senhor André Luiz Nogueira. Em continuidade, temos ainda que a empresa jamais poderia ter sido enquadrada no Simples, por fazer parte de um grupo econômico onde o senhor André Luiz Nogueira participa em percentual superior ao estabelecido pela Lei 9.317, de 5 de dezembro de 96, e também por deixar de apresentar os livros obrigatórios, caixa e inventário, fatos que serão comunicados à Receita Federal para as providências cabíveis. Aqui ele vai dizer a história do Simples, vai desenquadrá-lo, etc. E por formarem um grupo econômico de fato, todas respondem solidariamente aos débitos das contribuições previdenciárias, como previsto na lei abaixo descrita. Aí ele enquadra no artigo 30, inciso 9, da Lei 8.212. Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou impugnação tempestiva, assim como as demais empresas arroladas como responsáveis solidárias pelo débito em discussão em face da caracterização do grupo econômico, quais sejam as já acima mencionadas, além da empresa Frigovalpa Comércio e Indústria de Carne Limitada, excluída do grupo econômico pela decisão de primeira instância. Então, essa empresa foi também incluída, mas a decisão de primeira instância já a excluiu. A DRJ, acho que não sei se essa sigla, julgou o lançamento improcedente em decisão assim emendada, a decisão está aqui embaixo. Tanto a empresa atuada, Tânia Pereira Lopes ME, como as demais empresas reconhecidas como integrantes do grupo econômico com a autuada, quais sejam o Frigocef, Frigorífico CEF de São José dos Campos Limitada, Frigorífico Campos de São José Limitada, André Luiz Nogueira Júnior ME, Tânia Pereira Lopes ME e Monalisa Pereira Lopes ME, Nogueira ME, foram cientificadas dessa decisão na mesma data, aos 2/3/2008. Apresentaram recursos voluntários aos 11/4/2008, as empresas Frigocef, Frigorífico CEF de São José dos Campos Limitada e Frigorífico Campos de São José Limitada. E aos 12/4/2008, as empresas autuada Tânia Pereira Lopes ME e André Luiz Nogueira Júnior ME, nos quais se produziram as suas razões de defesa constantes de suas impugnações apresentadas em primeira instância de julgamento. A empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira ME não recorreu. A empresa autuada Tânia Pereira Lopes, eu não vou, assim, dizer aqui o que elas todas alegaram, tá? Que eu coloquei tudo aqui, tá aqui para vocês lerem todas as razões de alegação, porque eu vou tratar disso lá quando eu falar aqui embaixo no voto, tá? Então, não houve contras-razões, é o relatório. Então, os recursos voluntários são tempestivos, estão presentes nos demais requisitos de formagem de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidas. Tendo em vista que todos os recursos se voltam contra o mesmo ponto, qual seja a configuração de grupo econômico de fato entre os recorrentes, e que todos os argumentos suscitados pelos recorrentes em seus recursos já foram sobejamente enfrentados e respondidos pela bem fundamentada decisão recorrida, adoto como razões de decidir os seguintes trechos da decisão de primeira instância, para que venha a fazer parte da integrante deste voto, que esclareceram a situação configuradora do grupo econômico de fato, no presente caso concreto. Aqui,
O julgador de primeira instância cita vários fatos concretos do caso concreto que configurariam o grupo econômico. Eu não vou ler todos, tá? Porque o voto é longo, mas eu vou citar aqui embaixo, acho que eu já destaquei, alguns tópicos que eu acho que são os mais importantes e relevantes, mas está aqui para vocês lerem. Se vocês acharem relevante, eu leio, mas a gente volta e lê. Mas aqui embaixo, acho que eu já destaquei 2 pontos importantes aqui. A resistência do grupo econômico e o caso concreto, um tópico, e o que ele fala do, mais aqui embaixo, não vou ler tudo isso não, é só um pequeno trecho, e aqui embaixo ele fala, esqueci de aqui essa parte, administrações autônomas, e aqui eu esqueci de grifar, confusão patrimonial, isso aqui é importante. Então, eu acho que esses são os tópicos importantes que eu acho que a gente vale a pena ler, porque eu li uma, vale para todos, tá? Então, eu vou ler esses tópicos aqui. Então, a existência de grupo econômico de fato e grupo concreto. A autoridade fiscal, da qual resultou, a auditoria fiscal, da qual resultou o lançamento em análise, foi realizada entre fevereiro e dezembro de 2006, sendo inicialmente dirigida ao frigorífico Mantiqueira Limitada, mas em razão dos fatos e circunstâncias adiante considerados, foi estendida às demais empresas, que ao final foram consideradas integrantes de um grupo econômico de fato. Analisando-se o relatório fiscal e também os demais documentos coligidos na auditoria fiscal, depreende-se o que segue. Consta que no mesmo endereço, rodovia São José dos Campos, Campos do Jordão, quilômetro, sem número, quilômetro 100, bairro Buquirinha, São José dos Campos, foram constituídas sucessivamente as seguintes empresas: Frigovalpa Comércio e Indústria de Carne, constituída em 1972. Consta que, presentemente, tem sede na Avenida Perseu, número 108, Sala 1, Jardim Satélite, São José dos Campos. Frigocef, Frigorífico Cef, São José dos Campos, Limitada, constituída em 1994. Consta que estaria inapta. Deixou de integrar declarações de imposto de renda para os anos calendário 98 e 2002. Frigorífico Mantiqueira Limitada, constituído em 98. Consta que, presentemente, tem sede na estrada de Vasconcelos, sem número, quilômetro 12, bairro Vasconcelos, em São José dos Campos, São Paulo. Frigorífico Campos São José Limitada, constituído em 2003, consta que está instalada na rodovia São José dos Campos, Campos do Jordão, sem número, quilômetro 100, bairro Buquirinha, em São José dos Campos. Assim, ao se iniciar a auditoria fiscal, foi encontrada no local a empresa Frigorífico São José dos Campos, Campos de São José Limitada. Releva de início considerar que a auditoria fiscal enfrentou consideráveis dificuldades decorrentes não apenas das graves irregularidades encontradas, tanto no âmbito tributário quanto trabalhista, adiante destacados, mas também especialmente relativas à falta de cumprimento de diversas obrigações tributárias, previdenciárias, acessórias, que ensejaram farta lavratura de autos de infrações. Para melhor aquilatar as infrações apuradas na auditoria fiscal, é necessário fazer uma consolidação das autuações realizadas em face dos contribuintes considerados integrantes do grupo. E aqui ele relaciona todos os autos lavrados em face de cada um dos que eles rolaram como integrantes do grupo econômico em várias autuações. Vê-se assim que foram lavrados no conjunto expressiva quantidade de 31 autos de infração, sendo que as faltas cometidas apresentam praticamente um padrão de procedimento. Falta de apresentação de documentos à auditoria fiscal, especialmente os livros contábeis, ou, se fosse o caso, livros caixa, além de maioria dos respectivos documentos fiscais. Falta de prestação de informações formalmente solicitadas à auditoria fiscal. Falta de entrega em algumas competências de guia de recolhimento do FGTS, Informação Previdência Social, GFIP, ou se entrega em outras competências com erros, falhas e omissões. Contratação de empregados. Sem a formalização dos contratos de trabalho, ou seja, sem as devidas anotações nas carteiras de trabalho e livros de registro de empregados. 2. Formalização de contratos de trabalho em data posterior ao início da efetiva prestação de serviço. Os casos consolidados a seguir
foram extraídos dos lançamentos realizados na mesma auditoria fiscal, na qual resultou o lançamento em análise e confirmam a prática de irregularidades nos contratos de trabalho. André Luiz Nogueira Júnior, ME, Nelson Alves dos Santos, admitido em 15 de 4 de 2003 e registrado em 1 de 4 de 2004. Mona Lisa Pereira Lopes Nogueira, ME, Neide Lopes Arantes, admitido em 29 de 3 de 2006, sem registro. Aí ele lista aqui vários funcionários com falhas no registro. Tânia Pereira Lopes, ME, que é de quem nós estamos tratando. José Celso dos Santos, admitido em 5 de 5 de 2004 e registrado em 19 de 11 de 2004. E aqui vários outros funcionários. O conjunto de práticas e omissões, especialmente as relativas à negativa de exibição de livros contábeis, formalmente constituídos e acompanhados dos devidos e competentes documentos fiscais, certamente representaram dificuldades adicionais à auditoria fiscal, que assim viu-se compelido a realizar verdadeira atividade investigatória e, eventualmente, dedutiva, na medida em que não se admite que o contribuinte possa se beneficiar de suas próprias omissões. Apesar das infrações administrativas, especialmente a falta de exibição dos livros contábeis, que, sem inviabilizar, prejudicaram sobremaneira a auditoria fiscal na coleta de dados e informações, é possível, com base nas informações e documentos levantados na ação fiscal, constatar claras evidências da existência de um grupo econômico de fato. Aí passa-se assim a análise sistemática de tais evidências constituídas por informações e documentos, ainda que esparsos, integrantes dos lançamentos fiscais realizados. Aí eu não vou ler tudo isso, eu vou ler aqueles tópicos que eu disse que eu acho que são os mais relevantes. Aí ele fala aqui da confusão patrimonial. E ele fala disso aqui justamente para justificar que nesse aspecto é onde isso se justificaria o interesse comum que constitui o fato, o interesse comum no fato gerador da obrigação tributária. Retomando especificamente a questão da confusão patrimonial, em que pese reiterando todas as dificuldades enfrentadas na auditoria fiscal, em face da falta de apresentação dos já aludidos elementos, vale destacar que a auditoria fiscal teve acesso a alguns documentos que merecem análise pelas evidências que deles se pode extrair. Foram constatadas as emissões de cheques por André Luiz Nogueira, que este era na verdade, controlador do grupo, como pessoa física em favor de Antônio Denilson Mendes, ex-empregado de Tânia Pereira Lopes, ME, e Raul Reno Vergueiro. A prática de pagamentos de despesas de pessoas jurídicas por pessoas físicas, especificamente os sócios, e neste caso, pelo controlador do grupo econômico, denotam a ocorrência de confusão patrimonial, especialmente em se considerando que não foram apresentados os livros contábeis, ou eventual e alternativamente os livros caixa, quando substituir e respectivos documentos fiscais que pudessem demonstrar a regularidade dos atos praticados. Consta também a assinatura por André Luiz Nogueira, considerado na auditoria fiscal o controlador do grupo econômico, em documentos de outras empresas integrantes do grupo econômico, que supostamente, segundo alegam as impugnações, seriam dotados de administração própria. Então, são aviso prévio e termo de rescisão de contrato de trabalho de empregado Genésio dos Santos, folha 164, e termo de rescisão de contrato de trabalho da empregada Fernanda Enedina Reis Prado, ex-empregado de Tânia Pereira Lopes, ME, folha 165. Não foram apresentados os documentos idôneos que pudessem demonstrar a legítima representação que suposta eventualmente teria ocorrido. André Luiz Nogueira, que reiterando, foi considerado o real controlador do grupo econômico, assina também os termos de abertura do livro de inspeção do trabalho, folha 66, e do livro de registro de empregados, folha 167, ambos também da firma individual Tânia Pereira Lopes, ME. Novamente, desacompanhado dos documentos idôneos que pudessem demonstrar a legítima representação que suposta e eventualmente teria ocorrido. A ficha CIF, Sistema de Inspeção Federal de número 222, informa que aquele órgão público limitou-se a cadastrar sucessivamente no mesmo endereço e na mesma ficha a Frigovalpa, o Frigocef e o frigorífico Mantiqueira e o frigorífico Campos de São José, no ramo Matadouro Frigorífico.
André Luiz Nogueira promove o pagamento, mediante emissão de cheque pessoal, para o mesmo Valtencir Carneiro Mendes, então empregado de André Luiz Nogueira Júnior, ME. Trata-se novamente de prática de pagamento de despesas de pessoas jurídicas por pessoas físicas, especialmente os sócios. E neste novamente caso, pelo controlador do grupo econômico, denotando a ocorrência de confusão patrimonial, especialmente em se considerando que não foram apresentados os livros contábeis, ou eventualmente e alternativamente os livros caixa e respectivos documentos fiscais que pudessem eventualmente demonstrar a regularidade dos atos praticados. André Luiz Nogueira assina também a folha de rosto de guia de recolhimento de FGTS, Informações de Previdência Social, GFIP, da empresa Tânia Pereira Lopes, ME. André Luiz Nogueira assina também os termos de rescisões de contrato de trabalho de Luiz Carlos dos Santos, Maria Cristina Teixeira e José Maria Rodrigues, que constam ser empregados da empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira, igualmente desacompanhados dos documentos idôneos que pudessem demonstrar a legítima representação que supostamente pudesse ter ocorrido. André Luiz Nogueira firmou em nome pessoal contrato de locação de imóvel, tendo como locadora Rosa Maria Maciel Rodrigues. O contrato é relativo ao imóvel no qual seria instalado um estabelecimento filial da empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira ME, em cujo estabelecimento consta estar também instalada a empresa Rosa Maria Maciel Rodrigues, estabelecimento matriz, e na mesma data, o mesmo André Luiz Nogueira firma com Rosa Maria Maciel Rodrigues contrato de compromisso de compra e venda de maquinário, equipamento e outras avanças. Ambos os negócios indicam novamente que André Luiz Nogueira assumiu pessoalmente a responsabilidade pela locação do imóvel destinado à empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira ME, como também assumiu pessoalmente a responsabilidade pelos pagamentos das respectivas máquinas e equipamentos existentes no local. Convém destacar as estipulações do parágrafo único da cláusula 3ª do contrato de compromisso de compra e venda do maquinário, equipamento e outras avanças, no qual André Luiz Nogueira assume a obrigação de pagar o total devido com a emissão de cheques de sua conta corrente pessoal junto ao Banco do Bradesco. Trata-se novamente de práticas que denotam ocorrência de confusão patrimonial, assunção de obrigações financeiras por pessoa considerada controladora do grupo econômico, sem que se possa apurar nem mesmo a regularidade contábil das operações. Além dessas outras evidências reais da existência de um grupo econômico de fato, foram apontadas no relatório fiscal. E aí aqui eu acho que no Crisos mais ler tem várias outras aqui fatos apontados, tá? Essas pessoas todas são da mesma família. O senhor André Luiz Nogueira, ele é marido da senhora Tânia, que por sua vez acho que é mãe do André Luiz Nogueira Júnior e madrasta da Monalisa, tá? Então, são todos esses fatos, e aqui tem falando aqui por último da própria Tânia, das razões de defesa dela. Eu vou ler só por último as razões de defesa da Tânia aqui, Tânia Pereira Lopes ME, e daí eu encerro, e se vocês acharem por bem, a gente vê mais alguma coisa. Então, Tânia Pereira Lopes ME. É de pasmar a justificativa apresentada pela impugnante em relação aos pagamentos feitos em favor da firma individual Tânia Pereira Lopes ME, com recursos próprios por André Luiz Nogueira. São tão desconcertantes que merecem nova reprodução. Ocorre que, por algumas vezes, com a devolução de mercadorias não aceitas pela impugnante, esta fica com certo crédito junto ao aludido frigorífico Campos de São José, que é seu fornecedor, dentre outros. Assim, este devolve valores, sendo que algumas datas coincidem com o pagamento de algumas verbas rescisórias, e como forma de economia e facilitação para a impugnante, que é a microempresa, foram solicitados cheques no valor das rescisões, sendo que eventuais diferenças eram pagas por outros cheques ou mesmo em dinheiro, esclarecendo que essa prática de devolução de mercadorias não conforme é comum, eis que alguns produtos não atendem às especificações exigidas pela impugnante, que então procede à devolução da mercadoria e recebe o estorno pagamento.
esse frigorífico Campos São José é do senhor André, até esqueci o nome dele, André Luiz Nogueira. Trata-se claramente de verdadeira confissão de confusão patrimonial, que impera nos negócios dos integrantes do grupo econômico. Agora também com a confissão de envolvimento do frigorífico Campos de São José Limitada. Aliás, essa no mínimo curiosa versão pressupõe inclusive pagamentos adiantados ou à vista, pois não seria assim que resultariam os créditos na forma de devoluções e compensações mediante a emissão de cheques para pagamento a terceiros, mas pressupõe também que o controlador do grupo econômico, André Luiz Nogueira, ao realizar pagamentos ou emitir cheques com recursos pessoais, estaria também resgatando débitos do frigorífico Campos de São José. Então, estamos diante de confissão de que André Luiz Nogueira, além de controlar o frigorífico Campos de São José Limitada, estaria também com recursos pessoais, promovendo o pagamento de suas obrigações. Descontando o inusitado de tais alegações, essas poderiam ter sido devidamente comprovadas pelos registros contábeis não apresentados. A relação patrimonial entre André Luiz Nogueira e a titular da firma individual Tânia Pereira Lopes Semier não é considerada no presente, nem mesmo de forma indireta como fator determinante, mas eventualmente circunstancial da possibilidade de identificação da existência de um grupo econômico. Marido e mulher, assim como pais, filhos e irmãos, podem, evidentemente, realizar atividades empresariais e o fazem a miúde, em conjunto ou separados. O que pode ser objeto de ressalvas é a forma, regular ou não, lícita ou não, como eventualmente desenvolvem seus negócios e as correspondentes relações societárias. Assim, somente a partir de criteriosa análise das específicas circunstâncias em que se dão os negócios é que se pode eventualmente considerar a possibilidade de surgimento, por exemplo, de um grupo econômico entre os cônjuges. Por todo exposto, votam no sentido de negar aos recursos voluntários da autuada Tânia Pereira Lopes Semier, bem como das empresas Frigocef, Frigoríficos Cef São José dos Campos, Frigorífico Campos São José e André Luiz Nogueira, negar provimento ao recurso voluntário desses recorrentes. Quer dizer, todos eles que recorreram, na verdade. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 124 da pauta, a conselheira relatora está negando provimento a todos os recursos voluntários, né, o da contribuinte e dessas empresas que integram o grupo econômico. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Só comentando que essa questão da soledade que a relatora resgatou com muita propriedade que está caracterizado dois pilares importantes aí para caracterizar a solidariedade, que é exatamente o interesse jurídico comum, como ela bem exemplificou, e a confusão patrimonial, lá do artigo 50 do Código Civil, né? Isso, Aí já mandei adiantando meu voto, eu acompanho a relatora. Então, na verdade, assim, esse 124 e o 125, eles são idênticos. A diferença é o período. Eu até anotei aqui, esse é de 11 de 2004 a 7 de 2006, o que diferenciou foi, na verdade, o que sobrou foi o grupo econômico mesmo. Mas a autuação, o que ele fez, ele desenquadrou do simples, né, pela falta de exibição dos livros e etc. E por conta de como ele enquadrou, ele enxergou o grupo econômico, ele entendeu, evidentemente, que não poderia estar enquadrado no simples. Então, também por isso ele desenquadrou. E aí ele lançou as contribuições, obrigação, as AIOPs. Então, aqui foi contribuição previdenciária dos empregados, foi declarada em GFIP, nesse caso, né, patronal, SAT e terceiros, salário educação e INCRA. E o período foi de 11 de 2004 a 7 de 2006.
E no outro, que é outro da IOP, que é o 125, são as declaradas em GFIP, que é de hoje de 2004, as mesmas contribuições a 12 de 2004 e de 1 de 2005 a 10 de 2005. Mas, por fim, tudo isso acabou caindo, né, porque ele não poderia ter lançado, porque foi a Previdência que fez isso, né, na época que ainda não era a Secretaria da Receita Federal. Então, as contribuições previdenciárias em si, o auto foi anulado em relação às contribuições previdenciárias e acabou sobrando só a discussão do grupo econômico. Então, aqui nós temos a contribuinte e os responsáveis solidários, Sim, né? sim, sim. Tá, então... E todos recorreram, tá? Não é ela que está impugnando por todos. Todos recorreram. Todos impugnaram e todos os recursos, todos recorreram. Será que fica claro se eu estava colocando o nome aqui no... eu vou fazer a coleta de votos, né, mas já estava adiantando aqui a redação do dispositivo, eu estava colocando o nome da contribuinte no dispositivo e o nome dos solidários. Mas acho que eu poderia... Eu não colocar, sabe? Eu tinha nos outros. Deixar só negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte, bem como aos recursos voluntários dos solidários, e só, né? Sem entrar em detalhes, né? Melhor, então. Todos eu tirei, também achei melhor, porque nos outros tem assim, tem nas obrigações, nas obrigações instrumentais, nem todos recorreram. Então, para não dar confusão, eu não especifiquei. Perfeito. Vamos, então, à votação. Luiz, como você vota? Como eu já adiantei, eu vou acompanhar a relatora. Relatora. Gregório? Acompanho. Francisco? Eu acompanho a relatora. Relatora. Rafael? Com a relatora. Márcio? Relatora. Ana? Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, em relação ao item 124 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte, bem como aos recursos voluntários das responsáveis solidárias. Em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte, bem como aos recursos voluntários das responsáveis solidárias. Acho que ficou claro, sim, né? Acho que sim. Então tá. No voto tá certinho, tá bem claro quem recorreu, a data, tudo certinho. Não, tem um trabalho fazer isso. Olha, em vez de colocar bem como, eu vou ser redundante para deixar bem claro. E negar provimento aos recursos voluntários, só para evitar, assim, qualquer... Então, ficou assim, ó, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte e negar provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidárias. Ok? Pode ser assim? Pode, né? Esse foi o item 124 da pauta, da contribuinte Tânia Pereira Lopes ME. O próximo agora é o 125. Pode começar, Renata. É igual, idêntico. Na verdade, agora todos são decorrência. O 125, como eu disse, ele é obrigação, na verdade, ele nasceu como obrigação principal também, só que estou abrindo errado, gente, perdão.
Porque deixa eu até te explicar de novo, para ver se eu me faço entender melhor. Eles nasceram todos como um desenquadramento de simples e com uma autuação de obrigações principais e acessórias, certo? Então, esse que eu acabei de ler foram obrigações principais, a contribuição da empresa sobre remunerações pagas a segurados empregados, SAT e terceiros, no período de 11 de 2004 a 7 de 2006, não declaradas em GFIP, tá? É esse que eu acabei de ler, certo? Só que o que aconteceu? Como isso foi feito lá, eu não sei como é que chamava a fiscalização previdenciária, antes de de passar tudo pela Super-Receita e virar tudo pela Receita Federal. Isso foi feito lá à época pela Receita Previdenciária. Então, ela não poderia desenquadrar do Simples e fazer a autuação das contribuições previdenciárias. Então, quando chegou no julgamento da impugnação, as contribuições já caíram na própria impugnação, certo? Então, a impugnação deu provimento em parte, a impugnação do contribuinte, para afastar as contribuições previdenciárias da autuação, mas manteve o grupo econômico. Então, o que a gente está julgando aqui é só o grupo econômico, certo? Então, esse próximo agora, que é o 125, é o 125, certo? Isso, a gente julgou o 124. É o 125. Então, ele é a mesma coisa, só que as contribuições previdenciárias autuadas, nesse mesmíssimo contexto, são também contribuições previdenciárias patronais, SAT e terceiros, salário, educação e INCRA, só que do período de 11 de 2004 a 12 de 2004, de 1 de 2005 a 10 de 2005, declaradas em GFIP. A do outro era não declaradas em GFIP. E essa, além do período ser diferente, essas estavam declaradas em GFIP. Mas também caíram já no julgamento da DRJ por conta da mesma circunstância. Não poderiam ter sido decorrentes de um desenquadramento do Simples e autuadas pela Receita Previdenciária. Teriam ter sido mandados para a Receita, para a RFB, para ela proceder à autuação da contribuição, certo? Então ele é igualzinho, idêntico. São a mesma contribuinte e os mesmos solidários, né? Tudo idêntico, igual. O grupo é o mesmo. Tá. Tudo igual. Mudou exatamente isso que eu disse. O período declarado ou não declarado em GFIP, a contribuição é a mesma, o que mudou foi isso. Agora, os outros são as contribuições acessórias. Tá, então. Colegas, em relação ao item 125 da pauta, é a mesma situação, a mesma empresa, a mesma contribuinte, as mesmas empresas integrantes do grupo econômico. Alguém diverge, nós já fizemos a coleta individual de votos no item 124, eu gostaria de saber, então, se em relação ao item 125, alguém diverge do voto da relatora. Mantemos a mesma decisão, então, do item 124, né? Então, para o item 125, ficará o mesmo resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte e negar provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidárias. É assim que que essas são referenciadas no voto, no lançamento, responsáveis solidárias, né, Renata? Isso, Então tá. Agora vamos para o item 126. Essa é justamente a obrigação instrumental, né, de não exibição dos livros relacionados às contribuições previdenciárias que gerou o desenquadramento do Simples. Ah, tá. Tá? E aí você está mantendo a decisão pela instância, né? Sim. E está negando o provimento ao recurso voluntário. Sim. Todos.
E ela não trouxe nenhuma alegação nova aqui em sede recursal, repete basicamente a Sim, instância. todos os recursos, eles só impugnam a formação do grupo econômico, só. Inclusive, a própria contribuinte questiona o grupo econômico. Sim, a própria. Eu estou com uma dúvida aqui. As contribuições caíram no DRJ, não é isso? Sim. O efeito esse recurso, para a gente reconhecer, isso é um efeito em relação simples, né? Mas aqui as contribuições já caíram, né? Sim. Se a gente votasse ao contrário, não reconheço, qual a implicação em relação a isso aí? Eu tô meio com dúvida em relação a isso. Como assim? Tudo bem, a gente reconhece a decisão da caracterização do grupo. Sim. Né? Mas para o que foi o lançamento em si das contribuições, o contribuinte já logrou êxito na DRJ, não é isso? Então, eu acho assim, sim, para a contribuição previdenciária em si, ela já não tem mais interesse, mas assim, eu entendo, e eu, se fosse ela e os outros, eu acho que ela tem interesse recursal em ver afastada a caracterização do grupo econômico. Interesse prático nesse caso concreto, ela não tem, não sei se para outros, um precedente. Porque assim, esse lançamento já foi porque foi desconstituída a questão do simples. Sim. Eu estou vendo se a gente tem competência para julgar isso aí. E aqui eu não estou fazendo afirmação, eu só estou colocando dúvidas. Não, mas a gente não está julgando a história do simples. A gente está julgando o grupo econômico. Isso já foi afastado. Ela anulou já isso, a DRJ. Já caiu a contribuição previdenciária. Não, eu estou com dúvida, eu não estou fazendo afirmação, mas eu estou com dúvida mesmo em relação a isso aí. Seria o caso. Bom, também não. A implicação também não tem, né? A gente está negando. Eu acho até que. Eu acho até que sim, porque, por exemplo, se a próprio fato de a caracterização de grupo econômico ser um fato que é um motivo de desenquadramento, isso, assim, eu acho que sim. É complexo esse assunto, essa matéria, o fato em si, porque tipo assim, o êxito, ela já logrou, para o que veio nesse processo, ela já logrou o êxito lá na DRJ, né, em relação à autuação, né? Então, mas é que... Foi decorrente, né? Não foi decorrente? Sim, é que você está enxergando o êxito só sob o ponto de vista financeiro da autuação em si. Mas eu acho que você afastar uma qualificação de grupo econômico é um interesse recursal, porque isso é um precedente importante. Ela tem, aqui no CARF, eu pesquisei muito para fazer isso. Assim, ela tem um único precedente, e eu imagino que, assim, que o auto de infração não deve ter sido, assim, bem feito, porque o fundamento da decisão que afastou foi uma decisão, inclusive, foi um recurso voluntário, inclusive de um colega, assim, fazendário que afastou. Ele falou, olha, relações familiares não são suficientes para caracterizar um grupo econômico. Ponto. Foi o fundamento que ele usou e afastou neste mesmo caso, tá? Que a gente acabou de julgar, mas o fundamento dele foi esse. Então, quer dizer, eu imagino que o auto de infração, no caso lá, não deve ter apresentado muitas circunstâncias, de fato, para que ele tenha se valido desse fundamento, diferente do que a gente tem aqui, certo? Aqui a gente tem bastante fundamentos robustos, né, para enxergar o grupo econômico de fato. Mas tem inúmeros, assim,
dezenas de outros precedentes desse mesmo caso. Então, eu acho que é importante você ter, para ela, ter precedentes que afastem o grupo econômico de fato para eles, né? Aqui, para usar, tanto aqui como uma eventual demanda judicial. Então, Exatamente. independente dela já estar livre da autuação e de não ter que pagar o tributo, eu acho que o precedente em si é importante. Ela tem interesse nisso. Eu enxergo esse interesse recursal, esse interesse jurídico em afastar isso. Inclusive, no caso de reclamatória trabalhista, né? Ela pode usar os argumentos como tributar lá no CAF e já entender que não existe. Então, afastar e pode usar como fundamento na causa de pedir um reclamatório trabalhista para, com certeza, pode ocorrer. Não, com certeza. Não, isso daí eu concordo. A minha dúvida era o seguinte, se isso não foi julgado lá na exclusão do simples. Não. Tanto que está aqui. Tanto não foi que ele julgou. Isso aqui vem de lá. A mesma decisão do simples é essa aqui. A decisão do simples só afastou o tributo e manteve o grupo econômico. E foi disso que ela recorreu e que veio para nós. Inclusive, um dos fundamentos que ele usou também foi esse. Justamente porque ela faz parte de um grupo econômico, ela não poderia nunca ser enquadrada. Também, além dos livros, né, de não ter apresentado os livros, o diário e tal. Agora eu entendi. Não teve outro processo julgado em outra sessão, lá na primeira, em relação ao simples, não. Esse julgamento partiu daqui. Não tem outro processo que julgou o simples, desconstituiu a condição de simples e teve autuações de imposto de renda, contribuição, essas questões todas. Não foi isso, não, né? Não sei se eu entendi essa relação. Não, vamos uma suposição. A empresa, ela optando por simples. Tá. E aí, a fiscalização desconstituiu ela e ela recorreu sobre essa aí, a questão do simples. E aí teve umas autuações e foi julgado essa desconstituição da condição de simples. Então, nesse caso, não teve julgado pela primeira sessão, no caso. Não, que eu saiba. E também se teve, isso não veio para cá. Então, não enxerguei isso na minha pesquisa. Não, beleza. E também, se tiver, isso não nos influencia, eu acho. Eu não enxergo isso. Até porque não é isso que a gente está julgando aqui. A minha dúvida era o seguinte, porque se tivesse isso aí lá, e tivesse um julgamento, uma decisão definitiva lá, olha, caracteriza o grupo econômico, que já está definido lá, e ela trouxe toda essa discussão novamente para a nossa sessão, essa aí foi o que bateu na minha cabeça. Mas eu acho que realmente não. Não, o que a gente está julgando aqui é só a história da configuração do grupo econômico. E, veja, a gente está julgando a configuração do grupo econômico nesse caso concreto, né? Tanto que eu falei, nesse caso concreto, analisando as circunstâncias desse caso concreto, para mim está muito claro. Tem um único precedente que eu enxerguei, que ele afastou, mas o fundamento dele foi isso. Relações familiares não são suficientes para caracterizar o grupo econômico, mas foi o único fundamento. Então, quer dizer, imagino que o auto, né, não tenha tido outros elementos. Só, um é pai, é marido, enfim. Né, e aí ele afastou. Mas não é o caso aqui. Franco, assim, vamos conversar, falar, tal. Eu demorei para fazer isso aqui também, viu? Deu um trabalhão. Francisco, você gostaria de pedir vista desse processo? Não, eu acompanho o grupo, Você vai acompanhar? Eu não comecei a pedir os votos de vocês ainda em relação a isso, né? Acho que não. Colegas, em relação, então, ao item 126 da pauta,
A conselheira relatora está proferindo o mesmo voto proferido nos demais, negando provimento ao recurso voluntário da contribuinte e dos responsáveis solidários. Luiz, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório. Acompanho. Francisco. Acompanho. Renata no voto. Rafael. Acompanho a relatora. Márcio. Ana. Acompanho. Ok. Então, eu também acompanho. Em relação, então, ao item 126 da pauta, teremos o mesmo resultado, que será item 126 da contribuinte Tânia Pereira Lopes, ME. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte e negar provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidárias. Vamos agora ao item 127. Pode começar, Renata. Olha, ele é igual também, só estou tentando... ele é o CFL 56, é inscrever segurado. Esse CFL aqui, lá na DRJ, ela teve um provimento parcial porque ela inscreveu, acho que 2 segurados lá no curso da infração. Mas o que restou aqui, como em todos, também foi só o grupo econômico e, portanto, o destino de todos é o mesmo, tá? Eles só recorrem do grupo econômico e é isso, a decisão é a mesma. Tá? Não estou te ouvindo, Dani, você está sem o microfone. Desculpa. Deixa eu só ver aqui. O item 127 é o CFL 56, né? É o CFL 56. Apresentar livro ou documento que não atenda às formalidades. Mesmas alegações, basicamente, são as mesmas alegações, basicamente, né? Tudo igual. Tudo igual. Vou conversar uma coisa para vocês, a única coisa que muda é a decisão da DRJ, mas sabe o que muda? Ele muda um pouco a ordem para não ficar igual, idêntico. Ai, nossa, queria morrer. Tá certo. Colegas, em relação ao item 127 da pauta, a conselheira relatora está, então, também negando provimento ao recurso voluntário da contribuinte e das responsáveis solidárias. O voto, acredito que seja o mesmo. Alguém diverge da relatora em relação a esse item? Não, né? É o mesmo voto, né? De cada um de vocês. Então, eu também mantenho o meu voto. Então, em relação ao item 127, era registrado para acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte e negar provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidárias. Vamos ao item agora 128, Renata. Eu acho que é a mesma coisa, Renata? Exato. CFL 67 é também a mesma coisa. E o CFL 68. E CFL 68 129. Decisão igual, as mesmas razões, reproduz a decisão da RJ. Exatamente, tudo igual. Como disse, a DRJ que às vezes mudava, trocava ponto por traço. Colegas, em relação aos itens 128 da pauta e item 129, a conselheira relatora também está negando provimento ao recurso voluntário da contribuinte e das responsáveis solidárias. A situação é a mesma, só muda o código de fundamentação legal, só muda a infração, mas a situação é a mesma, as alegações recursais trazidas em sede de recurso são as mesmas da RJ, a conselheira relatora está mantendo a decisão da primeira instância. Alguém gostaria de comentar esses processos, o item 128 e 129? Não. Ninguém modifica o voto, todo mundo mantém o seu voto em relação aos demais, ninguém diverge da relatora, então, né? Então, nesse caso aqui, eu vou reproduzir, então, eu também acompanho a relatora em relação aos itens 128 e 129, vou manter nesses dois itens também a decisão proferida nos itens anteriores. Então, no 128 ficará assim. 128 da contribuinte Tânia Pereira Lopes. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte e negar provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidárias. E a mesma decisão também ficará
consignada no item 129, também da contribuinte Tânia Pereira Lopes. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte e negar provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidárias. Ok, então esses foram... É como você falou, né, Renata? Você leu o primeiro, que foi uma leitura extensa, longa, demorada, com bastante informação. Mas vai depois. E aquele conteúdo se aplica aos demais. Então, tá, perfeito. Colegas, deixa eu conferir a hora aqui. Um monte de telas abertas aqui. Temos 10 minutos para 1 hora. Os próximos seriam os seus, Márcio. Nesses 10 minutos, Márcio, você tem, agora seriam alguns processos seus, o item 130, 131, 132 e 133. Os 132 e 133 são do mesmo contribuinte, os 130 e 131 são de contribuintes diferentes. Algum desses dá para fazer nesse espaço de 10 minutos? Fazer, pode seguir a ordem, mas eu não vou correr na leitura de nenhum. Então, eu acredito que daria para fazer um. Esse 130 é um que dá para fazer em 10 minutos? Então tá, então fazer o julgamento do item 130 da pauta de relatoria do Márcio, conselheiro Márcio, o item 130, inclusive esse aqui já está há bastante tempo, né, indo e vindo na nossa pauta, né, desde julho. O item 130 da contribuinte DME, Engenharia e Serviços Limitada. Pode começar, Márcio. Eu vou direto ao voto. Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, cujo fato gerador foi a remuneração do contribuinte individual pela prestação de serviços arbitrada por aferição indireta, tendo recorrente solicitada a compensação dos valores lançados com os valores a restituir nestas competências. O pedido foi negado pela autoridade julgadora de primeira instância por inobservância na Instrução Normativa número 3 de 2005, que disciplinava o Instituto da Compensação Previdenciária naquela época. Basicamente, a linha de defesa pretende cancelamento do lançamento, total ou em parte, mediante o reconhecimento administrativo da existência de crédito do contribuinte contra o erário, que toma por base o contido no relatório. Aí, no relatório da notificação fiscal, a gente vê que a autoridade lançadora, ela segregou 3 valores. O primeiro, valor a restituir, que seriam valores retidos que não foram compensados pela empresa e que deverão ser utilizados para abatimento do débito levantado em operação concomitante. NFLD, valor da contribuição previdenciária devida, calculada pela diferença entre os valores relacionados no item total INSS e os valores neste item aqui. Débito, a diferença entre NFLD e a restituir, constitui-se o valor devido pela empresa e objeto desta notificação. Análise da planilha de folha 42 evidencia que as colunas intituladas a restituir, NFLD e débito importaram respectivamente nestes valores, tendo a autoridade lançadora exigido não este valor final, mas o intermediário, no que parece-me ser uma contradição do lançamento. Então, veja, ele exige 27.006 em valor principal, e na outra página tem a planilha, lá embaixo a gente vê 27.006,50, vou apagar essa planilha só para a gente consultar, está aqui NFLD. Em tese, ele deveria exigir o débito, que é o que ele fala, a diferença entre NFLD e a restituir, constitui-se o valor devido pela empresa e objeto desta notificação. Então, aqui já me trouxe um motivo para eu não me sentir confortável em julgar. Também extrai do mesmo relatório que a empresa protocolou o processo de requerimento de restituição. No decorrer da auditoria, constatamos que apenas algumas notas fiscais de prestação de serviços apresentavam destaque de retenção, embora o tomador efetuou a retenção, que é a Petrobras brasileira, efetuou a retenção e recolhimento sobre 100% destes valores. As demais notas fiscais verificadas não apresentavam destaque da retenção de 11%. Anexamos as cópias e a relação de algumas notas. Embora o reconhecimento e o eventual
aproveitamento de direito creditório sejam procedimentos disjuntos do que tem por finalidade a constituição do crédito tributário, não sendo competentes as instâncias julgadoras em adjunto. As instâncias julgadoras em examinar originalmente, tem o microfone aberto, tá? Originalmente, alegações naquele sentido, há menção de processo de restituição, o que, em breve análise, autorizaria a operação concomitante. É um procedimento pelo qual o contribuinte liquida créditos constituídos de ofício, utilizando-se de crédito líquido e certo, e tem por premissa um processo preexistente de restituição ou reembolso, que me parece ser bastante crível a considerar a data do processo de restituição ser 2006 e a data do processo contemporâneo ser 2007. Então, fala-se na norma, ou falava a norma, operação concomitante é o procedimento pelo qual o sujeito passivo liquida créditos constituídos no âmbito da Secretaria Previdenciária, utilizando-se de crédito oriundo de processo de restituição ou de reembolso. Diante dos fatos relatados, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o processo não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência, para que a repartição de origem pronuncie-se a respeito da aparente contradição existente no relatório fiscal, que culminou no lançamento do valor contido na coluna NFLB, quando expressamente informara que o valor contido na coluna débito era o devido pelo contribuinte, que é objeto da notificação. Pronuncie-se também acerca da não realização de ofício do procedimento de operação concomitante aventado no relatório fiscal, esclarecendo ainda se o processo de restituição mencionado correspondia às competências discutidas nestes autos e qual o resultado deste do processo de restituição, no caso mais concreto daquele, uma vez que os autos não estão digitalizados no e-processo para consulta do colegiado e devia estar o recorrente para, querendo, pronunciar-se em prazo razoavelmente estabelecido. Então, eu voto em converter o julgamento em diligência, nesses termos. Colegas, em relação ao item 130 da pauta, da contribuinte DMA Engenharia, o conselheiro relator está propondo converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem preste algumas informações necessárias no entendimento do relator para o julgamento do recurso. Alguém gostaria de comentar? Ninguém gostaria de comentar? Proposta de diligência, então. Luiz, como é que você vota? Acompanha a diligência? Claro, acompanha a diligência, sim. Gregório? Acompanho. Acompanha. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho, sim. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 130 da pauta, ficará assim o resultado. Resolve os membros, item 130 da empresa da DMA Engenharia e Serviços Limitada. Ficará assim o resultado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Ok? E no voto da resolução, daí você deixa bem, mais ou menos como está ali no seu voto. Ok? Não vou alterar nada, só vou tirar as imagens mesmo. Perfeito, então. Então tá, colegas, eu acho que agora a gente pode ir para o nosso almoço, né? Falta 1 minuto para as 13 horas. Então tá, colegas, a gente vai encerrar agora o julgamento da parte da manhã e retornamos daqui 1 hora, né? Às 14 horas, né? Então tá, Rafael, Francisco e Patrícia podem encerrar a gravação.